Stugis. Derivando seu nome da palavra sânscrita para engano ou ocultação, os Stugis eram uma notória rede de criminosos e assassinos que assolou partes da Índia do século XIII ao século XIX. Frequentemente vagueando pela vasta extensão do subcontinente indiano, são notórios pelos seus métodos brutais, especialmente ao assassinar e roubar viajantes incautos. Devido às suas operações estruturadas e códigos internos intrincados, alguns historiadores compararam os Stugis aos primeiros sindicatos do crime organizado, até mesmo referindo-se a eles como um precursor das máfias modernas. Embora fossem uma coleção solta de várias gangues, os Stugis partilhavam superstições, rituais e crenças, características frequentemente associadas a cultos religiosos. Operando com astúcia e engano, os Stugis normalmente faziam amizade com viajantes, incutindo confiança antes de extrair quando menos esperado. As vítimas eram geralmente estranguladas usando um rumal ou lenço, uma técnica que deixava vestígios mínimos. Ao alvejar viajantes, os Stugis garantiam que a falta dos falecidos não seria sentida imediatamente. As suas operações exigiam uma coordenação sofisticada, englobando funções como vigias, assassinos e engodos. Perturbadoramente, em alguns casos, adotavam os filhos das suas vítimas, criando-os no seio dos Stugis. Embora os Stugis tivessem uma filiação predominantemente hindu, existiam contingentes muçulmanos significativos. Frequentemente justificavam as suas ações alegando manter o equilíbrio entre o bem e o mal no mundo em nome da deusa Kali, deusa da destruição. A verdadeira natureza e extensão dos Stugis permaneceram sujeitos de debate. Alguns argumentavam que os colonialistas britânicos exageraram a sua existência para legitimar medidas rigorosas de aplicação da lei. Com base em vários registros, outros acreditavam que os Stugis poderiam ter sido responsáveis por cerca de 2 milhões de mortes ao longo de vários séculos. O seu reinado de terror foi finalmente travado na década de 1830. Em grande parte atribuído aos esforços britânicos liderados principalmente pelo capitão William Lehman. Embora o culto Tugge tenha sido suprimido, a sua lenda persiste. A sua influência duradoura na língua é evidente no termo inglês thug, bandido, denotando um criminoso violento ou brutal, muitas vezes associado a gangues. Culto de Bes. Um dos conjuntos de rituais mais estranhos da história pertence ao culto de Bes. Esta antiga seita egípcia adorava Bes, uma divindade frequentemente representada como um anão com características de leão ou gato. Bes, cujo nome significa gato em núbio, uma possível indicação da sua origem, era reverenciado em múltiplas dinastias. Tal como acontece com muitas crenças antigas, os rituais associados a Bes evoluíram ao longo dos séculos, muitas vezes tomando formas peculiares. Ao contrário das divindades egípcias comuns normalmente mostradas de perfil, Bes era frequentemente retratado de frente, sublinhando seu estatuto único no panteão. Durante o Novo Reino, um período que abrangeu os séculos XVI ao Xi a.C., ele era amplamente reconhecido como um guardião de casas e famílias. Os seguidores de Bes acreditavam que ele afastava o mal, matava cobras e protegia as crianças e as suas mães, mas também veio a simbolizar o prazer sob a forma de música, dança e sexo. Muitos dançarinos tinham as suas coxas tatuadas com o rosto de Bes, e alguns criavam trajes baseados na sua semelhança. Mais interessante ainda, acredita-se que os seguidores de Bes consumiam misturas misteriosas de vasos em forma da cabeça da divindade. Algumas destas jarras foram descobertas em escavações arqueológicas e sujeitas a análises químicas modernas com resultados surpreendentes. Esta nova pesquisa revelou algumas coisas sobre o que era bebido nesses vasos.
E os cientistas ficaram chocados ao encontrar vestígios de substâncias alucinogênias com capacidades alucinantes semelhantes ao DMT ou à psilocibina. Tais compostos eram provavelmente consumidos propositadamente para induzir estados alterados de consciência. Os resultados da pesquisa observaram que, cito, Our analyses revealed traces of a plant of the Cleome genus, known for its psychotropic and medicinais. Entre estas, destaca-se a ruda síria. As sementes desta planta são ricas em alcaloides armina e armalina, ambos reconhecidos por induzir visões oníricas. O lírio de água azul, lily, another identified plant, possesses powerful sedative properties. Além de drogas psicotrópicas, também foram encontrados vestígios de álcool fermentado, acreditando-se que tenha sido feito de mel, fruta e até mesmo fluidos corporais femininos. Isto sugere que o ritual em questão pode ter tido um significado espiritual ou relacionado com a fertilidade. As experiências e visões que os seguidores de Bayes encontraram ao consumir estas misturas permanecem misteriosas. Terá oferecido insights etéreos sobre outras dimensões, ou talvez uma comunhão direta com Bayes. Levanta a proposta de que os antigos egípcios podem ter entendido algo sobre substâncias psicoativas na medicina, que a humanidade moderna está apenas a começar a aceitar. Cultos neolíticos Mustatil. Quando os arqueólogos investigaram recentemente um sítio com 7.000 anos na Arábia Saudita, encontraram evidências de atos violentos que eram aparentemente obra de um culto ao gado. O sítio em questão é um mustatil, um monumento retangular do deserto outrora usado para fins rituais. Mais de 1.600 dos quais foram documentados na Arábia. Apesar da sua prevalência, apenas 10 foram escavados para estudo. Tão antigas são estas estruturas que, quando foram construídas, o deserto da Arábia era um extenso e exuberante pasto cheio de flora vibrante e fauna animada. Um mustatil normalmente tem cerca de 1 metro de altura, com paredes baixas de pedra circundando pilares centrais e câmaras, algumas das quais continham pedras sagradas feitas de meteoritos. Alguns mustatils tinham mais de 100 metros de comprimento, usando pedra, pesando dezenas de milhares de toneladas, tornando a sua construção uma façanha incrível da antiga engenharia. Sob o mustatil foi encontrada uma dispersão de ossos de animais, e entre eles, restos distintamente humanos. Acredita-se que o indivíduo descoberto tenha sido um homem com cerca de 30 anos, que provavelmente tinha sido morto em circunstâncias rituais. Os cultos neolíticos usavam mustatils como um local de reunião e o local de sacrifícios rituais, provavelmente derramando o sangue do seu gado em nome de um deus entretanto esquecido. No entanto, a descoberta de restos humanos é inédita. O cadáver masculino recentemente encontrado foi, de acordo com a datação por radiocarbono, enterrado cerca de 400 anos após o abate dos animais, sugerindo que estas estruturas mustatil tiveram grande significado durante muitos séculos e que peregrinações de regresso foram feitas. Pouco se sabe sobre os cultos neolíticos com as suas crenças e motivações amplamente perdidas no tempo. Por esta razão, cada mustatil é imensamente valioso para historiadores e arqueólogos, que continuam a explorá-los na esperança de que mais luz possa ser lançada sobre estes misteriosos assassinos ritualistas. Mistérios mitraicos. Os mistérios mitraicos, também chamados de culto de Mitras, compreendiam uma seita religiosa esotérica que floresceu entre certos romanos do século I ao IV depois de Cristo. Centrado em torno da adoração da divindade Mitras, este culto teve uma influência significativa, especialmente dentro do exército imperial romano. Os devotos acreditavam que Mitras nasceu de uma pedra, antes de matar ritualmente um touro e subsequentemente partilhar a sua carne num banquete com Saul, o deus Sol.
Algumas das suas práticas, rituais e crenças espelham as dos cultos modernos, incluindo múltiplos níveis de iniciações, alusões a apertos de mãos secretos, ter de jurar, dedicação e segredo, e uma percepção da sua fé como rival do cristianismo emergente. Anterior ao cristianismo em Roma, sabe-se que o culto realizava reuniões em templos subterrâneos, muitos dos quais sobrevivem até hoje. Historiadores e arqueólogos reuniram alguns detalhes fascinantes destes templos subterrâneos chamados mitraeus, juntamente com as relíquias, relevos e esculturas ali encontradas. O abate do touro é central para toda a iconografia mitraica, e a cena é retratada consistentemente em todos os mitraeus escavados. Símbolos do zodíaco também aparecem fortemente, sugerindo que os mistérios podem ter sido um culto de antigos astrônomos. Geralmente construídos sob estruturas pré-existentes, estes mitraeus simbolizam a descida da alma, garantindo que as cerimônias de iniciação permanecessem discretas e sagradas. Acreditava-se que os iniciados passavam por 7 etapas de indução, cada uma correspondendo a um planeta ou corpo celeste. Algumas etapas exigiam provações, testes desafiadores que muitas vezes envolviam exposição a desconforto físico ou perigo, executados em fossos abaixo do chão do templo. O mitrael mais infame está localizado sob a Basílica de São Clemente em Roma. Não foi completamente explorado até 1914, revelando uma câmara confinada e mal iluminada com um altar semelhante a um sarcófago, mostrando proeminentemente a representação recorrente de abate de touros. Dada a natureza clandestina inerente do culto, as evidências concretas permanecem escassas. No entanto, acredita-se que os devotos podem ter reunido nos seus templos, não apenas para cerimônias, mas também para reencenar banquetes sagrados que lembram a refeição que Mitras partilhou com o Sol. Eles também podem ter reencenado outros elementos da sua escritura, incluindo o abate ritual de touros. Os flagelantes. Poucos cultos demonstraram uma dedicação tão brutal à sua causa como os flagelantes, que se envolvem ritualmente numa mortificação viciosa da carne. Flagelação é o ato de se bater, privada ou publicamente, para representar e partilhar nas dores sentidas por Jesus Cristo, ou às vezes em resposta a ocorrências naturais como danos nas colheitas e a consequente fome. Deste ato de autoabuso surgiu um movimento no século XIII, conhecido como flagelação, cujos seguidores, conhecidos como flagelantes, brutalizavam-se publicamente e uns aos outros, desesperados, citando as Escrituras e implorando perdão e a misericórdia de Deus. A chegada da peste negra à Europa no século XIV fez com que o número de flagelantes aumentasse, com cada vez mais pessoas acreditando que Deus havia colocado essa pestilência sobre eles. Os horrores da peste levaram as pessoas a níveis de desespero tais que elas flagelavam-se impiedosamente na esperança de que Deus testemunhasse seu sofrimento e as poupasse. A flagelação pode assumir muitas formas, sendo a mais comum simplesmente chicotear-se sobre ombros alternados usando um chicote de 7 pontas chamado disciplina, com uma ponta representando cada um dos pecados capitais. Outras práticas envolviam o uso de roupas íntimas grosseiras e desconfortáveis, ou jejum por longos períodos. Algumas cerimônias de flagelação apresentam até mesmo a crucificação temporária de indivíduos, o uso de uma corrente de silício em volta das pernas ou o açoitamento do próprio peito com um painel de espinhos e agulhas. Alguns também consideram o carregamento de uma cruz pesada como um ato de flagelação. Logo após a diminuição da peste negra, as seitas flagelantes diminuíram. Elas foram reprimidas pelas autoridades
particularmente pela Igreja Católica, que as rotulou como uma seita herética. No entanto, o ato de flagelação persiste. Em certas seitas religiosas,